Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta primeira lição do novo trimestre. A lição da Escola Sabatina, a promessa, a aliança eterna de Deus. Vamos orar antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estou na Tua presença, buscando mais uma vez a Tua bênção. A maior bênção que nós pedimos em nome e pelos méritos de Jesus é o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos ao abrirmos a Tua Palavra para entendermos a Tua preciosa, maravilhosa promessa, esta aliança eterna que o Senhor fez conosco, pecadores, perdidos, mas não abandonados. Bendito seja o Senhor Deus da graça eterna, graça divina. Derrama sobre nós o Espírito Santo para entendermos o Teu amor, o plano da salvação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na lição número 1, o título é O que aconteceu? Quando nós nascemos neste mundo, já encontramos um mundo em desordem, onde prevalece o pecado, prevalece o roubo, a mentira, a guerra. E a pergunta óbvia que surge na mente humana é: o que aconteceu? O que produziu tudo isso aí? Por que existe o sofrimento? Por que existe tanta maldade? Por que existe a guerra? Por que existe esta mortandade, esta epidemia? O porquê de tudo isto? Quando abrimos a Bíblia, nós entendemos as origens do planeta Terra, a origem da vida humana aqui e também a origem do pecado. E somente assim podemos entender, através da palavra de Deus, o plano da salvação. Por que estamos aqui? Por que existe a maldade no coração do ser humano? O relato bíblico da criação da humanidade é repleto de esperança, de felicidade e perfeição. Basta você ler Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, como tudo é lindo, tudo é perfeito. Cada dia da semana da criação terminou com o pronunciamento divino de que tudo era bom. Você, ao ler aqui Gênesis capítulo 1, você vai encontrar em cada dia da semana da criação, Deus falando, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Isso se repete por 5 vezes. Mas quando chegamos no 6º dia da semana da criação, Deus acrescenta algo, porque Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva, no 6º dia, tudo era perfeito. Mas hoje, nós encontramos uma realidade diferente. A humanidade está repleta de assassinos, ladrões, mentirosos, trapaceiros, perversos. Como surgiu tudo isso? O que aconteceu? A lição desta semana trata exatamente deste assunto. Deus vai nos ajudar a entender de onde viemos, do paraíso criado por Deus para a família humana. E por que estamos neste mundo de epidemias, de sofrimentos, de mortes, de separações? Nós temos algo melhor esperando por nós. Nós temos o sonho de Deus revelado na Bíblia, o sonho de Deus para o ser humano, resgatado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta semana vamos entender melhor a preciosidade deste Salvador, que é Jesus Cristo, que nos busca, que nos procura até nos encontrar e nos salvar. Aleluia! Na parte de domingo, tartarugas do começo ao fim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Aqui nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ninguém sabe ao certo quando foi este princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu particularmente acredito que Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando do momento em que Deus lançou no espaço todos os sistemas solares
todos os planetas, todas as galáxias. Nós não sabemos que tempo foi esse. Mas, em Gênesis capítulo 1, verso 2, Deus dá um zoom. Deus dá um zoom e aí foca a formação da Terra, o planeta Terra. A partir do verso 2, Gênesis 1, verso 2, aí então está focando o planeta Terra. Como Deus deu forma a este planeta que era sem forma e vazio. Porque é exatamente isto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 2. Aqui lemos, e a terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou no princípio céus, galáxias, planetas, sistemas, a terra também foi criada, mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra, portanto, era um abismo, encoberta por água, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, aqui então no verso 2 começa o relato do nosso planeta, como Deus deu forma, simetria, colocou beleza e colocou a vida aqui no planeta Terra. Um cientista havia acabado de dar uma palestra sobre as órbitas dos planetas ao redor do Sol e a órbita do Sol ao redor do centro da nossa galáxia. Na plateia existia uma senhora idosa de tênis preto que levantou-se e disse que a Terra era um disco plano assentado no casco de uma tartaruga. O cientista, brincando, perguntou em que a tartaruga estava sentada. E ela respondeu que esta tartaruga estava sentada em cima de outra tartaruga. O cientista então continuou em tom de gracejo, perguntando: senhora, e no que essa outra tartaruga estava sentada? E ela disse: em cima de uma outra tartaruga. E antes do cientista continuar perguntando, esta senhora idosa levantou a mão e disse: não precisa continuar perguntando. Poupe o teu fôlego, porque são tartarugas do começo ao fim. Queridos, a história da origem do planeta Terra, a natureza do universo, esta é a questão mais crucial da existência humana. Basta você ler a Bíblia. Para aqueles que creem na Bíblia, existe a resposta, uma resposta que nos conforta. A Bíblia diz em Jó, capítulo 26 e o verso 7. Jó, capítulo 26 e o verso 7. Eu convido você para ler comigo. Jó, capítulo 26 e o verso 7. Aqui nós lemos: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A Bíblia não diz que o planeta Terra está sendo sustentado por uma tartaruga, ou por um Atlas, ou por algum gigante. A Bíblia diz claramente: a terra suspende sobre o nada. Queridos, Deus deixou a Bíblia para você e para mim, para nos mostrar como Ele criou o universo, como Ele deu forma ao planeta Terra, como surgiu a vida no planeta Terra, como surgiu o pecado no Jardim do Éden e por que existe o mal e o sofrimento em nossos dias. A Bíblia nos dá uma explicação. As perguntas que geralmente os seres humanos fazem são estas: por que estamos aqui? Como chegamos até aqui? Para onde nós estamos indo? Todas estas perguntas podem ser respondidas na palavra de Deus. Eu convido você para ler comigo agora Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 40, e o verso 26 e o verso 28. Isaías, capítulo 40, e os versos 26 e o verso 28. Aqui nós lemos, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Deus está fazendo um apelo para você. Levante os olhos para o alto. Olhe para este céu lindo, para as estrelas, para o sol, para a lua. Veja quem criou estas coisas. Aqueles que dizem que tudo surgiu por acaso, eles não são racionais. É uma conclusão irracional. Porque se existe um relógio,
existe um relojoeiro, se existe um céu perfeito, estes planetas em órbita, as galáxias, milhões e milhões de galáxias, queridos, é porque existe alguém, um ser pensante, que pensou, que planejou, que projetou, que executou com muito carinho toda esta maravilhosa criação. Por isso a Bíblia convida, aqui em Isaías 40 e o verso 26, levante ao alto os vossos olhos e veja quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. E ainda no verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. É Ele que criou tudo no céu e na terra. E agora eu convido você para ler também Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 e o verso 26. Atos capítulo 17 e o verso 26. Aqui nós lemos: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. A Bíblia está falando claramente que Deus fez toda a raça humana de um só, Adão e Eva. De um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Nós não chegamos aqui por acaso. Nós fomos criados de uma forma especial, carinhosa. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, criou céus e terra, porque tudo foi criado através de Jesus. É o Deus Filho quem criou todas as coisas. Onde está escrito isto, pastor Samuel? Está aqui em João capítulo 1. Em João capítulo 1 fala que todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas pelo Verbo. E o Verbo não é o Deus Pai. O Verbo é o Deus Filho, aquele que nasceu entre nós. Aqui diz em João capítulo 1. João capítulo 1 também fala, no princípio era o Verbo. Quando João capítulo 1 verso 1 diz no princípio, está iniciando o seu evangelho com a mesma frase que Moisés iniciou Gênesis capítulo 1 verso 1, no princípio. Só que Moisés disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, partindo do princípio, Moisés desceu em direção à criação, em direção ao tempo. Enquanto que João usa a mesma frase no princípio e não desce em direção ao tempo, mas vai na direção oposta ao tempo em que não existia tempo. Aquele tempo que precede ao primeiro dia da semana da criação, quando Deus disse haja luz e houve luz. Aqui, João está falando ao tempo que antecede a criação da terra. No princípio, num tempo em que ninguém sabe qual é esse tempo, na eternidade, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus eterno. Jesus é eterno com o Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Mas Jesus Cristo nasceu como Filho na terra quando foi gerado pelo Espírito Santo. Pai é um título profético. Filho é um título profético. Estes títulos proféticos falam de profecias que se cumpriram. E quando é que o Pai se tornou Pai e o Filho se tornou Filho? Quando ele foi gerado. E ele foi gerado não na eternidade, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Queridos, aqui diz que este Verbo, que é Jesus Cristo, verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é quem criou coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E é ele que se tornou carne, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, Jesus Cristo se tornou um de nós.
mas Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é eterno, Deus eterno, juntamente com o Pai. Mas como homem, Ele teve um início. Como homem, Ele nasceu do ventre da Virgem Maria. Como homem, Ele morreu sobre a cruz e ressuscitou. Ele viveu 33 anos aqui nesta terra, sem usar os seus poderes divinos, mas Ele continuou sendo Deus. A natureza divina e a natureza humana estavam unidas numa só pessoa, Jesus. É um mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um mistério da piedade, o mistério do amor de Deus. Agora eu convido você para ler também Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 1. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. No Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas, usando sonhos e visões, como diz em Números, capítulo 12, verso 6. Através de sonhos e visões, Deus falava com os profetas. Mas agora veio Jesus Cristo, no Novo Testamento, Deus decidiu falar diretamente através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso diz aqui, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus veio para ser o rosto do Pai, a expressão da vontade, do amor e da misericórdia do Pai, revelar quem é o Pai, destruir as distorções e as mentiras criadas por Satanás em torno do caráter do Pai e mostrar a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, o desejo de salvar o pecador. Por isso Deus enviou o seu Filho. O Pai deu o Filho para morrer por nós. E aqui diz Hebreus 1, verso 2, que o Pai constituiu o Filho herdeiro de tudo, verso 2, por quem fez também o mundo. O Pai estava no Filho, criando todas as coisas, todas as galáxias no universo. Deus criou tudo através do Verbo, que é Jesus Cristo. E o verso 3 diz que este Verbo, que é Jesus, é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus criou e Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados. É o Jesus que fez a purificação dos nossos pecados. É o Jesus que morreu na cruz por você e por mim, que ressuscitou e subiu ao céu e vai voltar. É esse Jesus quem criou todas as coisas no céu e na terra. Ele é o nosso irmão mais velho, nosso Salvador, amigo. Ele se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele é um de nós. Por isso diz aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Após a sua ressurreição, ele subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, intercede por você no santuário do céu. Ele é o nosso intercessor mediador, ele é o nosso advogado e é o nosso defensor. É por causa dele que somos perdoados, é por causa dele que vamos ser resgatados e levados para o céu. É Jesus Cristo, a escada, a esperança, a solução para o problema. É Jesus Cristo que é tudo para você e é tudo para mim. Por isso nós devemos amar Jesus Cristo de todo o nosso coração e amar o Pai que deu o seu Filho para morrer por nós. Neste mundo profano, neste mundo secular, neste mundo de ateus, de evolucionistas que desprezam Deus como Criador dos céus e da terra, existe um remanescente. Este movimento remanescente criacionista é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos criacionistas. Existe a Sociedade Criacionista Brasileira, fundada por um fiel membro da Igreja Adventista. E ela publicou este livro maravilhoso. Queridos, este livro foi me doado, foi feita uma doação pela Sociedade Criacionista a mim. E o título deste livro é Acaso ou Planejamento? O planeta Terra e a vida humana surgiu por acaso ou por planejamento?
Deus tudo criou com amor, com carinho. A falsa ciência exclui Deus, mas a verdadeira ciência inclui Deus. Reconhece que Deus é o Criador. Quando você começa a ler Gênesis capítulo 1, verso 1, ali Deus não se justifica, não se explica, ele não tenta provar a sua existência, ele simplesmente diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa com a premissa de que Deus existe. Quando você vai estudar a Bíblia, você tem que crer que Deus existe. Agora, se você não crê que Deus existe, então você fica sem rumo, sem um ponto de referência, porque a Bíblia é o nosso ponto de referência. O que a Bíblia diz para nós é a revelação do nosso Pai. Nós cremos. Porém, queridos, nós não estávamos lá no primeiro dia da semana da criação, nós não estávamos lá durante a semana da criação, nós não vimos Deus criando todas as coisas, mas nós cremos que assim foi, porque a palavra de Deus diz, e pela fé na Bíblia e pela fé em Deus, nós cremos que foi exatamente como a Bíblia está falando. Porém, aqueles que são seculares, incrédulos, ateus, evolucionistas, eles também não estavam lá. Também precisam exercer a fé. Porque eles creem que o mundo veio à existência por uma grande explosão. Eles excluem Deus como Criador. Mas nesta grande explosão, de onde surgiu tudo, eles não têm como provar isso. Eles aceitam pela fé. Queridos, se tanto os criacionistas como os evolucionistas, eles têm que exercer a fé, então é muito mais racional, é muito mais lógico você crer num ser pensante, numa mente inteligente que projetou, que organizou e que executou o plano da criação. Não é racional, não é lógico você crer que tudo surgiu por acaso, porque nós vemos na criação perfeição. A complexidade que existe no cérebro humano. No cérebro humano existem 100 bilhões de células nervosas, neurônios. No organismo humano existem 30 trilhões de células que exercem cerca de 10 mil funções químicas distintas. Quando você analisa somente o olho humano, a complexidade que existe no olho humano, queridos, é impossível, é irracional você achar que tudo isto surgiu por acaso. Por acaso não surge nada perfeito, nada lindo, nada maravilhoso. Por acaso surgem os espinhos, as ervas daninhas, a desordem, a bagunça. Mas a perfeição, a harmonia, a simetria não surgem por acaso. Precisa uma mente inteligente pensar, projetar e executar. E esta mente inteligente se chama Jesus Cristo. Deus o Pai e o seu Filho Jesus Cristo planejaram e Jesus Cristo executou a ordem. Ele é o Verbo, ele é a ação da divindade, aquele que executa os planos da divindade, tanto no plano da criação como no plano da redenção. Quem executou foi o Verbo. O Verbo é aquele que coloca em ação os planos da divindade. Foi através do Verbo, que é Jesus, que a graça alcançou você, que o perdão chegou até você, que o resgate chegou até nós. Bendito seja Deus por esta promessa, por esta aliança eterna de Deus conosco. Aleluia. Na parte de segunda-feira, a imagem do Criador. Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 1 e os versos 26 e 27. Aqui nós lemos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui está falando claramente que Deus criou à sua imagem o ser humano, o homem e a mulher. Foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é racional, Deus tem liberdade de escolhas,
Nós fomos criados também como seres racionais, com liberdade de escolha. Eu gosto muito daquilo que a serva de Deus escreveu no livro devocional Filhos e Filhas de Deus. Na primeira página, ela falou sobre a criação do ser humano como um ser distinto de todas as outras criações de Deus. Aqui nós lemos, filhos e filhas de Deus. Na primeira página, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Todo o universo tinha interesse na criação do planeta Terra, do homem e da mulher. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Estão percebendo? O ser humano era uma nova e distinta ordem. Foram criados à imagem de Deus. Isto significa que somente nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. E o desígnio do Criador era que povoassem a terra. Destinavam-se a viver em íntima comunhão com o céu, recebendo o poder da fonte de todo o poder, sustentado por Deus, deviam viver vida impecável. O santo par, Adão e Eva, não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas estudantes a receberem instrução do Criador todo-sabedoria. Eram visitados pelos anjos ali no Jardim do Éden e concedia-se-lhes comunhão com o seu Criador, sem nenhum véu obscurecedor de permeio. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, conferiam-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. As leis e operações da natureza, que têm incitado o estudo dos homens durante 6.000 anos, estavam-lhes abertas à mente pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Tinham familiaridade com a folha, tinham familiaridade com a flor, com as árvores, aprendendo de cada uma os segredos da sua vida. Com cada criatura vivente, desde o poderoso Leviatã que brinca entre as águas até o minúsculo inseto que flutua no raio solar, era Adão familiar. Havia dado a cada um o seu nome e conhecia a natureza e hábitos de todos. A glória de Deus nos céus, os mundos inumeráveis em suas ordenadas revoluções, o equilíbrio das nuvens, os mistérios da luz e do som, do dia e da noite, tudo estava patente ao estudo dos nossos primeiros pais. Deus criou o homem, um ser superior. Unicamente ele, o ser humano, foi formado à imagem de Deus. Nós sabemos que existem milhares e centenas de outros planetas criados por Deus e que são planetas habitados onde nunca entrou o pecado. Mas, queridos, unicamente o homem, o ser humano, foi criado um ser superior, unicamente ele foi formado à imagem de Deus, não os outros. E é capaz de participar da natureza divina, porque Deus participou da natureza humana, se tornando um de nós. Deus Criador se tornou um de nós, participando da natureza humana. E nós, através de Jesus Cristo, podemos nos tornar participantes da natureza divina. Cooperar com o nosso Criador e executar-lhe os planos. Aleluia! Que bendita revelação nos faz que nós somos uma ordem criada de forma distinta, separada, à imagem e semelhança de Deus e participantes da natureza divina. Que privilégio é esse que, através de Jesus Cristo, através da promessa e da aliança eterna de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, você e eu nos tornamos participantes da natureza divina, exatamente como diz aqui Pedro. Abra a sua Bíblia na carta que Pedro escreveu. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
Esta é a frase que mostra realmente o privilégio que Jesus Cristo nos deu através da encarnação. Quando Ele se tornou um de nós, nós também nos tornamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Bendito seja Deus pelo plano da salvação. Agarre-se a Jesus e seja salvo, meu querido irmão. Amém. Na parte de terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vamos ler aqui os versos 28 e 29. Gênesis capítulo 1 e os versos 28 e 29. Aqui nós lemos: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Estão vendo que Deus, ao criar Adão e Eva, não somente criou, mas conversou com eles, relacionou-se com eles. É o Deus do relacionamento. Ele criou, Ele falou com Adão e Eva, deu instruções para Adão e Eva de como eles deveriam viver, de como eles deveriam comer. Queridos, este é o Deus pessoal, amigo que a Bíblia nos revela. É o seu Deus, é o meu Deus. É que conversa conosco, que nos ama individualmente como se nós fôssemos o único para ser amado. Por isso a Bíblia diz: e Deus os abençoou e lhes disse: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra, e sujeitem a terra e dominem sobre os peixes do mar. Nós não fomos criados no reino animal, nós fomos criados acima, num reino superior, o reino espiritual de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, participantes da natureza divina. Portanto, queridos, o reino espiritual de Deus é o nosso reino. Porém, o pecado nos derrubou do reino espiritual de Deus e nos colocou no reino animal. Mas no reino animal tudo é governado por instintos. Deus não quer que você seja governado por instintos. Por isso, através de Jesus Cristo, nós somos transportados de volta para o reino espiritual de Deus, porque somos gerados pelo Espírito Santo. A natureza santa de Jesus, ela é gerada em você e em mim. E nós somos transportados para o reino da luz, o reino espiritual de Deus. E ali não somos governados por instintos. Nós somos governados pela razão. Nós pensamos, nós agimos em submissão ao nosso Deus. Nós escolhemos servir e amar o nosso Deus, o nosso Pai. Aqui diz: e Deus abençoou-os e disse: frutificai e multiplicai-vos. Embora a ordem para que Adão e Eva frutificassem, multiplicassem, a ordem de que Adão deveria conhecer Eva para gerar filhos e povoar a terra foi dada no jardim do Éden, antes do pecado. Porém, queridos, existe uma indagação: será que Adão realmente conheceu Eva lá no jardim do Éden? Será que ele teve relação sexual com ela lá? Queridos, sem querer ser polêmico, mas crendo exatamente no que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz claramente aqui em Gênesis capítulo 4. Percebam que em Gênesis capítulo 4, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, depois que eles pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, Gênesis capítulo 4, verso 1 diz: e conheceu Adão a Eva. Ora, aqui está falando que ele conheceu Eva após a expulsão do jardim do Éden. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Queridos, Deus, ao criar Adão e Eva, deu para eles a sexualidade. É uma bênção. A sexualidade é algo sagrado. Juntamente com o sábado, a sexualidade no casamento é sagrada. Mas aqui está dizendo que Adão conheceu Eva após a expulsão do jardim do Éden. E agora, queridos, vamos ler Gênesis capítulo 1 e o verso 29. Gênesis capítulo 1, verso 29,
mostra que Deus se preocupou em falar para Adão e Eva o que eles deveriam comer. Será que Deus se importa com aquilo que você come? Será que a sua religião entra dentro da sua cozinha? Será que dentro de uma geladeira? Será que dentro de uma panela que está cozinhando em cima do fogão? Será que existe alguma religião dentro de uma panela? Sim, queridos. Deus está presente, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo entra na nossa cozinha, na nossa geladeira, na nossa panela e mexe com aquilo que nós comemos e bebemos. Porque Deus prescreveu uma dieta alimentar para os seus filhos. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 29, e Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então, meus queridos, Deus se preocupa com aquilo que você come. Por isso, Deus nos deu a orientação de comermos aquilo que dá semente. É o vegetarianismo. Queridos, este estilo de vida, estilo de vegetarianismo, não se alimentar do alimento cárneo. Este é o plano, o estilo de vida, o estilo alimentar original de Deus para os seus filhos. O comer a carne surgiu como um alimento de emergência após o dilúvio, mas Deus quer tirar os seus filhos deste alimento de emergência e fazer com que nós voltemos ao regime alimentar original, quando vamos deixar os animais em paz, não tirar a vida dos animais. Eu quero ler para vocês o que está neste livro, A Ciência do Bom Viver, na página 295. Aqui nós lemos: a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que ele devia comer. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 1, 29. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Gênesis 3, 18. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Está claro isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Você pode dizer: ah, pastor, mas eu gosto de comer carne. Carne de frango, carne de gado, carne de peixe. Eu sei que você gosta, meu querido irmão. Mas você precisa perguntar o que é que Jesus Cristo gosta. Qual é o plano, qual é o regime que Deus prescreveu para você? É a vontade de Deus. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Portanto, a sua comida e a sua bebida também tem que ser fazer a vontade do Pai Celestial. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Queridos, eu quero deixar para vocês esta orientação. A orientação que veio através da Palavra de Deus, a Santa Bíblia, e também através deste livro Ciência do Bom Viver, para que você e eu comamos e bebamos para a honra e glória de Deus. Eu dou glória a Deus, porque Ele é um Deus que se relaciona conosco. Ele fala conosco, Ele se preocupa em nos prescrever o alimento e a bebida, as frutas, os cereais, as castanhas, as nozes, tudo que é saudável para a nossa vida, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite e viva em nós, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, junto à árvore. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 2 e os versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2 e os versos 16 e 17. Aqui nós lemos: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. As pessoas perguntam, será que o homem, Adão e Eva, foram criados imortais ou mortais? É óbvio que a Bíblia diz que eles foram criados mortais. Eles tinham a promessa da imortalidade. Eles poderiam viver eternamente se fossem obedientes. Mas se desobedecessem, eles morreriam. Por isso, queridos, Deus ordenou de toda a árvore do jardim comerás livremente. Não existiam só 3, 4, 5 ou 10 árvores frutíferas no jardim do Éden. Existiam milhares de árvores frutíferas. E eles poderiam comer de todas, menos de uma. A ordem de Deus foi muito simples e muito específica. Verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O teste dado por Deus aos nossos primeiros pais mostra que Deus os criou como seres livres e morais. Se eles não tivessem a oportunidade de desobedecer, por que o Senhor teria se dado ao trabalho de adverti-los inicialmente contra a desobediência? Todas as coisas que vêm antes neste capítulo, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, verso 16, todas as coisas que vêm antes nesses capítulos abrem caminho para esse clímax. O futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. O ser humano não precisava ser confundido por uma multiplicidade de questões. Somente uma ordenança divina deveria ser mantida em mente. Ao limitar assim o número de ordens a uma só, Yahvé deu sinais da sua misericórdia. Além disso, para indicar que esse único mandamento não era penoso, o Senhor o colocou no contexto de uma ampla permissão. De todas as árvores do jardim comerás livremente. Existiam muitas opções para Adão e Eva. Existem muitas opções para você, para mim, meu querido irmão. A vida eterna para Adão e Eva tinha como base a obediência. Queridos, eles não obedeceram. Eles desobedeceram, eles pecaram. E eles se separaram de Deus. Houve uma separação, criou-se um abismo entre Deus e o pecador. Jesus Cristo veio para reparar este abismo, para criar uma ponte neste abismo. Ele é a escada que Jacó viu no sonho, a escada que ligava a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Esta escada é Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou, que nós estamos ligados hoje ao céu. Podemos nos tornar participantes da natureza divina. Podemos ser transportados de volta para o reino espiritual de Deus, o reino da luz. Ao chamar o casal a obedecer à sua vontade, Deus estava dizendo, eu sou o seu Criador e fiz vocês à minha imagem. Sua vida é sustentada por mim, pois por mim vocês vivem, movem-se e existem. Eu providenciei tudo para o seu bem-estar e felicidade. Eu os estabeleci como governantes deste mundo abaixo da minha autoridade. Se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, porque me amam, eu serei o seu Deus e vocês serão meus filhos. E vocês podem confirmar este relacionamento e confiança implícita nele, simplesmente obedecendo a esse mandamento específico. Não comereis desta árvore. Portanto, meus queridos, o nosso relacionamento com Deus, no tempo de Adão e Eva e em nossos dias também, ainda pode ser eficaz e duradouro apenas se escolhermos livremente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, que é o melhor para nós. Rejeitar a vontade de Deus é, em essência, declarar independência de Deus. Indica que acreditamos que não precisamos dele. Essa escolha resulta no conhecimento do mal, que leva à alienação, leva à solidão, à frustração e à morte. O teste de Adão e Eva foi: não comam desta árvore. Exigia a Deus a obediência.
E o teste hoje para você, você que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, qual é o teste que Deus coloca na sua vida? Depois que você abraçou a Jesus Cristo como Salvador, muitos pensam, depois que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que a palavra de Deus diz. Em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, Jesus nos salva, Jesus nos resgata, Jesus nos perdoa. E ele diz, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. João 14, 15. Portanto, queridos, existe para aqueles que são salvos por Jesus Cristo a necessidade de viverem uma vida de obediência a Jesus, o Salvador, o Senhor da nossa vida. O teste para Adão era obediência. E o teste que Deus está colocando para você também é a obediência. Você não se salva pela obediência, mas todos os salvos, eles são testados pela obediência. Os salvos são testados na obediência. Por isso Jesus Cristo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 14, verso 15. João capítulo 14 e o verso 15. Aqui nós lemos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E verso 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se você foi salvo por Jesus Cristo, você se torna obediente a Ele. E você recebe o quê? O Consolador, o Espírito Santo. E ainda no verso 21, diz, aquele que tem os meus mandamentos. É Jesus que está falando. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, para você ser salvo por Jesus Cristo, basta crer nele. Mas depois de salvos em Jesus Cristo, Jesus diz, agora eu sou o Senhor da sua vida. Agora eu é que comando, eu é que dou as ordens. E agora eu tenho uma lei, os 10 mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, disse Jesus Cristo. O teste para os salvos em Jesus Cristo continua sendo o quê? Obediência. Os filhos de Deus são filhos obedientes. E é o Espírito Santo que faz de você um homem e uma mulher obedientes. Porque é o Espírito Santo que gera em você a mente de Jesus Cristo. E a mente de Jesus Cristo é obediente. Porque aqui em João capítulo 15, verso 10, leia aqui comigo, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus era obediente e Ele quer dar para você a mente dele. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz o download da mente de Cristo e coloca a mente de Jesus no seu HD, na sua mente. Por isso você começa a pensar, a amar e agir e a sentir como Jesus Cristo. Cristão é aquele que age e vive e pensa e sente como Jesus Cristo. Por isso somos chamados de cristãos, porque Jesus é tudo em todos nós. Aleluia. Na parte de quinta-feira, rompendo o relacionamento. Infelizmente, houve um rompimento no relacionamento entre Deus e Adão e Eva. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e os versos 1 a 6. Gênesis capítulo 3 e os versos 1 até o verso 6. Ora, a serpente era a mais astuta, a mais esperta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Queridos, este relato de Gênesis capítulo 3 mostra por que existe o sofrimento, a maldade no mundo hoje. Por que tanto sofrimento? Por que tanta epidemia? Porque o pecado foi introduzido no planeta Terra. Como resultado do pecado, veio a doença, veio a morte. O pecado entrou por um homem. Romanos capítulo 5, verso 12. Eu quero ler com você Romanos capítulo 5 e o verso 12. Em vez dos homens ficarem acusando as mulheres, nós deveremos assumir a nossa culpa, porque o pecado entrou por um homem que foi Adão. Leia comigo. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Aqui nós lemos: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Embora Eva tenha sido a primeira a comer do fruto, mas a Bíblia é clara ao falar que ela foi enganada. Ela não entendia bem o que ela estava fazendo. Porém, queridos, quando ela trouxe o fruto para Adão, e Adão olhou para Eva e olhou para aquele fruto, ele entendeu tudo. E ele tomou uma decisão de desobediência a Deus. Racionalmente, conscientemente, Adão decidiu ficar com Eva em vez de obedecer a Deus. Por isso ele comeu do fruto. Por isso o pecado entrou por Adão. Ele era o representante de Deus no planeta Terra. Não foi, portanto, a escolha de Eva, mas sim a deliberada escolha de Adão, na plena compreensão de uma ordem expressa por Deus. Através dele entrou o pecado no mundo. Por isso a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e o verso 7 e 8. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Não foi quando Eva comeu do fruto que sumiram as vestimentas de glória. Não, foi quando Adão comeu do fruto que sumiram as vestimentas de glória. Eles viviam no reino espiritual de Deus, foram criados neste reino espiritual. Eles eram vestidos de glória. Mas, queridos, quando eles pecaram, desapareceram as vestimentas de glória e eles ficaram nus. Por isso diz aqui o verso 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E ainda coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Tentaram tapar o sol com a peneira. Tentaram cobrir a nudez causada pelo pecado, cobri-la simplesmente com folhas de figueira. Mas quando Deus os buscou, quando Deus procurou por eles no jardim do Éden, no entardecer, a Bíblia diz na viração do dia, no entardecer, quando termina um dia e começa o outro, no pôr do sol, neste horário foi que Deus apareceu no jardim do Éden, buscando por Adão e Eva. Diz o verso 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O relacionamento que existia entre Adão e Eva e Deus agora foi rompido. Agora eles sentiram um sentimento de fuga. Eles fugiram, eles tiveram medo de Deus e se esconderam no meio das árvores do jardim. E o verso 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Estas duas palavras, onde estás? Queridos, ela conta a história do plano da salvação. Através de toda a história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar a revelação do plano da salvação, que não é outra coisa senão Deus buscando o homem. Deus procurando por você. Onde está você? Onde você está? É Deus em busca do pecador.
Quando nós lemos em Lucas capítulo 15, quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 15, as 3 parábolas contadas por Jesus, em Lucas capítulo 15, primeiro Jesus contou a parábola da ovelha perdida. E o pastor deixou as suas ovelhas seguras no curral e saiu em busca da ovelha perdida. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 15, verso 4, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Queridos, nesta primeira parábola de Lucas capítulo 15, Jesus Cristo nos fala da vitória do plano da salvação. Ele veio em busca da ovelha perdida, que é o planeta Terra, é a família humana, é o pecador, sou eu, é você. Ele veio, e ele veio e não desistiu, porque aqui diz, foi até encontrá-la, até achá-la. Não existe a cena de um pastor voltando de braços vazios, fracassado. Não, queridos. A cena é de vitória. Jesus Cristo cumpriu com a sua missão, não desistiu de nos salvar. Ele veio e morreu na cruz do Calvário. Veio, buscou, salvou, resgatou. Esta parábola está contando aquela mesma história que temos lá em Gênesis capítulo 3. Adão, onde estás? Onde estás? Deus buscando Adão e Eva. Aqui, Jesus Cristo buscando o pecador. E achou o pecador. Depois da parábola da ovelha perdida, Jesus contou a parábola da dracma perdida. E neste mesmo capítulo 15 de Lucas diz que a mulher varreu a casa, procurou até encontrar a dracma perdida. A dracma perdida também foi encontrada. Aleluia! E depois Jesus contou a história do filho perdido. O filho que saiu de casa, abandonou a casa, abandonou seu pai, pediu a herança antes do tempo, esbanjou o dinheiro, perdeu tudo e voltou e foi recebido de volta na sua casa pelo pai, que correu ao seu encontro de braços abertos, abraçou-o, colocou uma capa sobre ele, cobrindo a sua sujeira, fazendo uma festa pelo retorno, pelo resgate do filho perdido. Queridos, nestas 3 parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, Jesus está contando a história lá de Gênesis capítulo 3. Adão, onde estás? Ele não desistiu de Adão, ele não desistiu de você. Ele continua buscando por você. Ele não desiste de você. Sabem, queridos, mesmo quando Adão pecou, Deus o procurou. Mesmo quando você está pecando, Deus está procurando por você. A graça de Deus não desiste de nós quando nós pecamos. Ele não deixa de nos amar quando nós pecamos. Por acaso você deixa de amar o seu filho quando ele peca, quando ele desobedece? Você não mais ama o seu filho? Não, não é assim. Você que é pai, você que é mãe, vocês sabem que nós não conseguimos deixar de amar os nossos filhos, mesmo quando eles estão errados. E assim é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos busca, Ele nos quer de volta para o seu lar. Ele quer nos buscar e nos levar para o seu lar, a casa do nosso Pai. Eu apresento para você este Jesus amável, este Jesus bondoso, este Jesus resgatador da família humana, este Jesus que nos ama e a si mesmo se entregou por nós. Este Jesus vai voltar. Ele vai nos levar para a casa do seu Pai. E lá nós vamos viver eternamente com Ele. Esta é a promessa. Esta é a aliança eterna de Deus com você. Fique com a paz do meu Jesus. Esta é a minha oração. Amém.